Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Eu sou o Bispo Wesley Luiz e hoje nós vamos conversar sobre a Bíblia. Fique comigo nesse vídeo até o final. Quero te passar informações muito importantes a respeito da Palavra de Deus. Principalmente como ler, como entender e tentar te explicar por que devemos fazer isso. Por que é importante ler e estudar a Bíblia? Porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, Deus nos ensina como vencer todas as lutas, todas as adversidades, como enfrentar os problemas que vierem pela frente. Tudo para que eu e você possamos passar por essas situações e vencermos no final. Por isso é muito importante conhecermos bem a Palavra de Deus. E por que fazer a vontade de Deus e não a minha? Muitas pessoas perguntam isso. E a resposta é simples. Deus conhece tudo, Deus conhece todos, Deus conhece você, Deus sabe dos problemas, das dificuldades que você vai enfrentar e por isso fazer a vontade dele vai te ajudar a passar por esses caminhos difíceis e vencer. Então fazer a vontade do Senhor é a melhor coisa que eu faço para a minha vida e para a minha família. Porque na Palavra de Deus, Ele só nos ensina a trilharmos o caminho da vitória. A Bíblia é o livro mais vendido e mais lido em todo o mundo. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas conheçam o seu amor e principalmente a salvação através do seu Filho Jesus. A Bíblia traz consolo, traz refrigério, traz esperança, mas traz responsabilidades também. Quando eu entendo a Palavra de Deus, tudo o que acontece ao meu redor fica mais fácil de ser compreendido. Eu vou saber exatamente o que está acontecendo. E sabe o que é melhor? Eu também vou saber exatamente o que eu preciso fazer. Por isso, precisamos conhecê-la. Precisamos conhecer a Bíblia mais do que qualquer outro livro e mais do que qualquer outro assunto, porque na Bíblia contém as palavras da vida eterna. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Não adianta ter doutorado, ter os melhores estudos da face da terra e perder a salvação no final. Não adianta ler os melhores autores, os melhores livros, os best-sellers da vida, se você não conhece a Palavra de Deus. Nada vai adiantar para você, porque o mais importante para as nossas vidas é conhecer a Palavra de Deus para sermos salvos, para termos um encontro único e definitivo com o Senhor. Por isso, o livro é o mais importante que precisamos saber nas nossas vidas. Não perca tempo, invista na sua salvação e na salvação da sua família. Isso sim é um assunto sério e muito importante. Quando lemos a Bíblia, ocorre uma situação excepcional. Ele é o único livro que nós vamos ler na presença do autor. Gente, olha que coisa fantástica. Você vai poder ler a Palavra de Deus diante dele, ele vai estar ali com você. E você pode desfrutar imediatamente das respostas diretas de Deus ao seu coração. Isso é maravilhoso demais. Existem 4 motivos que fazem a pessoa não ler a Palavra de Deus. Falta de interesse,
falta de tempo, preguiça, por não compreender certas passagens. Eu sinceramente espero que, se você faz parte de uma dessas pessoas que não consegue ler a Bíblia, que a sua resposta seja pelo menos a última. Porque quem estiver nas 3 primeiras respostas, verdadeiramente ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O que é uma pena. Porque quando você realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o que você mais quer é conhecê-lo. E isso você só vai conseguir através da palavra de Deus. Quero aqui te passar rapidamente 14 dicas, rapidamente, de como você deve ler e estudar a Bíblia. A primeira dica: escolha a versão que você vai ler. É muito importante você saber escolher a versão correta. No caso de quem está começando agora, vai ser a primeira leitura, saber qual versão ler vai fazer toda a diferença. Existem muitas versões da Bíblia e eu quero aqui te apresentar algumas. Em uma delas, com certeza, vai caber dentro daquela necessidade que você tem de conhecer a palavra de Deus. Vamos ver? NVT, Nova Versão Transformadora, NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NVI, Nova Versão Internacional, KJA, King James Atualizada, Bíblia de Estudo Shed, Almeida Século XXI, ARA Almeida Revista e Atualizada, ARC Almeida Revista e Corrigida, entre muitas outras. Dentre essas que eu te apresentei, se vai ser a primeira leitura que você vai fazer da Bíblia, eu te indico NVT, NVI ou NTLH, porque são versões mais fáceis de serem compreendidas. Acredito que vai ser mais fácil você entender o que está escrito nessas versões e nessa ordem. Segunda dica: escolha um local onde você vai ter mais privacidade para ler a Bíblia. Precisa ser um lugar onde não vai ter barulho ou pessoas andando para lá e para cá para tirar a sua atenção. A sua atenção tem que ser voltada única e exclusivamente para a leitura que você vai fazer. Terceira dica: escolha os dias, a hora e o tempo que você vai dedicar à leitura da palavra de Deus. E faça disso um hábito. Quarta dica: antes de começar a ler a Bíblia, ore. Busque o autor. Fale com ele, peça a ele que te dê a compreensão de tudo aquilo que você vai ler. E diga a ele que você abre o seu coração para que a palavra de Deus entre e não saia mais dali. A quinta dica é: leia o livro todo. Exemplo: se você for ler o livro de Gênesis, leia todos os capítulos. Vai ficar muito mais fácil a compreensão. Você deve gastar o tempo de um filme, de assistir um filme, para ler um livro da Bíblia, um livro grande. Ou seja, você assiste tantos filmes, por que não assistir a um filme que pode mudar a sua história e a história de todos à sua volta? É um filme maravilhoso, onde você vai conhecer da história que aconteceu com o povo de Deus e Deus vai falar contigo através dessas histórias. Vale muito mais a pena do que assistir um filme. Sexta dica: enquanto você estiver lendo, as dúvidas que forem aparecendo, anote. Anote e depois pesquise. No Google você vai encontrar muitas coisas a respeito daquilo que você está pesquisando. Mas a melhor forma de você fazer isso é conversar com seu pastor ou procurar aquele homem, aquela mulher de Deus que tem maior conhecimento da palavra e discutir com eles. Você pode dar a sua interpretação, aquilo que você entendeu, e a pessoa pode se alegrar com você
porque você trouxe uma revelação, e pode ainda te indicar várias outras interpretações a respeito do texto. É muito legal isso. Com isso, você vai solidificando e guardando a palavra de Deus em seu coração. E por que é importante guardar a palavra de Deus no coração? Vamos conferir isso em Salmo 119, versículo 11. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Sétima dica. Na sua primeira leitura, não olhe os comentários que tem na sua Bíblia. Por quê? Procure entender o que Deus quer que você saiba a respeito da passagem que você leu. É assim que Deus revela coisas grandiosas para o seu povo. Quando você busca, quando você ora, quando você pede ao Espírito Santo de Deus, quando você vai atrás de entender a mensagem que foi passada naquele momento, é assim que grandes revelações acontecem. Então não corra para os comentários. Na dica número 6, eu te indiquei para você anotar as coisas que você precisa compreender, procurar seu pastor ou homens e mulheres que possam te ajudar a entender melhor aquele assunto, ou talvez até pesquisar algumas coisas no Google. Mas pesquise, busque a revelação. Vai ficar muito mais interessante. Você vai gravar e guardar muito melhor a informação quando você for atrás dela. Você vai ver que isso acontece muitas vezes. A oitava dica: procure entender por que livro tal ou por que a história tal está na Bíblia. Quando você começar a entender isso, você vai entender todo o resto. Ah, mas eu não tenho sabedoria para ler o livro, para entender tudo que está nele. É muito complicado. Então agora eu vou te dar a 9ª dica. Sabedoria se adquire. Vou te provar isso lendo Tiago 1, versículo 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Para você entender um assunto, exemplo, para você passar numa prova, você precisa estudar. Só ler não vai resolver. Então ler é diferente de estudar. E para que a Bíblia entre no nosso coração, nós precisamos ler e estudar ao mesmo tempo. Tem pessoas que dizem ter lido a Bíblia 20, 30, 40, 50 vezes ou até mais. Conhecem muitos versículos, muitas passagens, mas não sabem explicar. Sabe por quê? Porque só leem, não estudam. A 10ª dica é a seguinte: leia primeiro o Novo Testamento, menos o livro de Apocalipse. Deixe esse livro para ser o último a ser lido. Quando você ler toda a Bíblia, vai ficar mais fácil compreender quando for ler o livro de Apocalipse. Então, quando terminar de ler o Novo Testamento, você leia o Antigo Testamento. Terminou de ler o Antigo Testamento, leia o livro de Apocalipse. Lembrando de todas as dicas que te passei anteriormente. Vai ser muito importante você não esquecer delas. 11ª dica: existem muitos livros que te ensinam a ler e estudar a Bíblia. Existem autores maravilhosos que escreveram coisas que facilitam o nosso entendimento, que nos dão um caminho excelente para entendermos e fazermos da forma correta a leitura da palavra. Procure por esses livros. São vários, muitos autores mesmo. E você vai ver que vai fazer grande diferença você entender como ler e como estudar da forma correta. A 12ª dica: ajude a diminuir as heresias que estão entrando dentro das igrejas. E as heresias só estão entrando porque o povo não conhece a palavra de Deus. Com isso, comida estragada é o que está sendo servido em muitos altares por aí.
As heresias acabam entrando dentro da igreja porque até o próprio pastor da igreja não conhece direito a palavra de Deus. E aí o que é falado no altar vira lei. E as pessoas vão cumprir o que aprenderam, vão fazer o que aprenderam. Então é muito importante você conhecer o que é palavra de Deus, o que é heresia. Porque num momento desse você vai saber o que fazer para não deixar a sua igreja, os seus irmãos, a sua família comer comida estragada. Oséias bem que advertiu isso há alguns anos atrás, no seu capítulo 4, no versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que devo fazer quando ouvir uma pregação? Quando você voltar para casa, vá à fonte que é a Bíblia. Veja o texto que foi mencionado no altar. Perceba se o que você está lendo é exatamente o que foi falado ali, o que foi ministrado ali. Se você fizer isso, você vai ajudar a sua igreja, a sua família, a não receber informações erradas, porque isso pode destruir, como nós lemos lá em Oséias, a vida de uma pessoa. E você conhecendo a palavra, você vai atrás da informação. Além de você aprender mais, você vai saber discernir o que é heresia, o que é a palavra de Deus. 13ª dica. Não escute pessoas que dizem que não precisam estudar a palavra para ministrar a palavra a você. Tome muito cuidado com pessoas assim. Elas vão falar de conhecimento humano e não conhecimento de Deus. Porque conhecimento se adquire estudando. Deus nos deu a Bíblia foi para estudar, foi para entender, foi para degustá-la. Não foi para guardar debaixo do braço, não foi para colocar em cima da mesa, não foi para ficar andando para lá e para cá para mostrar que é crente. Não, ela tem que estar no coração. E para ela estar no coração, você tem que ler e estudar. Então não escute pessoas que pregam dizendo que não precisa conhecer, não precisa ler, não precisa se preparar para pregar a palavra de Deus. Isso não vem de Deus. Fuja de pessoas assim. Porque estas pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus e ainda dizerem que são porta-vozes de Deus, vai te levar por um caminho muito perigoso. Por falta de conhecimento, muitas igrejas estão substituindo a Bíblia por usos e costumes. Estão colocando ali as regras, os seus desejos carnais, aquilo que eles entendem como verdade, acima da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque hoje algumas igrejas exigem comportamentos, exigem coisas dos seus membros que não estão na Bíblia. Por quê? Porque eles não estudam a Bíblia. Eles só estão impondo a sua vontade. E com isso eles fazem o povo sofrer. Porque o povo vai ter que viver uma vida que nem os próprios pastores, os próprios dirigentes vivem. Quantas histórias nós já vimos pela internet, pela televisão, de pessoas que aparentam ser uma coisa, mas são outras bem diferentes. Quando as regras sobrepõem a palavra de Deus, o povo vai sofrer muito, sem necessidade. 14ª dica e última dica. Existe um livro e-book chamado Resumo da Bíblia, livro por livro. Todos os livros da Bíblia resumidos de forma fácil de serem entendidas. Novo Testamento, Antigo Testamento, tendo todos os assuntos principais de cada livro. Você vai ter acesso ao mínimo que cada pessoa precisa saber a respeito da palavra de Deus. Na descrição eu coloquei um link que vai te explicar melhor sobre esse resumo. Depois que você ver esse vídeo, clique nesse link. Saiba mais a respeito desse assunto. Porque
Conhecer a palavra de Deus é imprescindível na vida do cristão. E eu sei que o tempo de muita gente é curto, eu sei que muitas pessoas têm dificuldades para ler, de compreender, então um resumo pode facilitar a sua vida. Agora, depois que você ler esse resumo, com certeza você vai querer ler a Bíblia toda. Mas lendo o resumo já vai ficar mais fácil você participar de debates, de conversas a respeito de todos os assuntos da palavra de Deus. Vai ser muito legal você guardar essas palavras no seu coração, fica mais fácil a interpretação. Mas lógico, ela não substitui você ler e estudar a Bíblia toda, mas vai te ajudar muito nesse primeiro momento que você precisa conhecer um pouco mais. Sem contar que esse resumo você consegue ler em pouco tempo. Em muito pouco tempo você vai terminar de ler toda a Bíblia, de capa a capa, sabendo dos assuntos principais da palavra de Deus. Então não deixe de dar o seu clique, de conferir o vídeo que eu te falei. E depois que você ler o resumo da Bíblia, eu tenho certeza que você vai gostar tanto que vai querer ler a Bíblia. Aí você escolhe a versão que mais te agradou, pesquise sobre essas versões, escolha a sua e comece a ler a Bíblia de capa a capa. Mas faça realmente disso um hábito na sua vida. Todos os dias, separe um tempo para que você esteja na presença do autor, lendo a palavra dele, conhecendo um pouco mais dele, para a honra e glória do nome dele. Acredito que te dei vários motivos para você ler e estudar a Bíblia. Se você fizer isso, você vai ver a sua vida mudar da água para o vinho. Mas não só a sua, mas de todos aqueles que convivem com você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe.